as emoções não são ensinadas, né, para as crianças. A gente aprende matemática, biologia, química e não aprende como lidar com a raiva, pelo contrário, né, muitas vezes ela é reprimida, por exemplo, não pode, é feio ter medo, né, o homem é bastante reprimido em relação ao choro, às emoções, ou é fraco, né, quando demonstra as emoções. Então a gente viu essa necessidade, uma nível social mesmo, né? E a nosso nível pessoal, né? A gente também, ao longo desse caminho, cada um teve que aprender a lidar com as suas emoções de uma forma mais pessoal. Pô, que legal se tivesse alguém para nos ensinar com isso, né? Sim. Então, que dica tu pode nos dar para nós que estamos nessa jornada? E em relação às emoções, qual é o papel da emoção, como deixar as emoções fluir, como aproveitar de uma maneira positiva, né? Toda essa emotividade que aflora no nosso. Sim. Em primeiro lugar, eu diria que a gente não precisa julgar a emoção, né, como boa, ruim, certo ou errado, e sim perceber ela como uma mensageira de alguma necessidade. Então, quando a gente tem, por exemplo, raiva, a gente tem talvez uma necessidade de impor um limite, ou de se manifestar com uma questão até da agressividade, uma agressividade positiva. Alguém está te invadindo, tu então utiliza a raiva para dizer um não. Muitas vezes até eu percebo que o brasileiro tem essa dificuldade assim, de dizer um não, de se impor, porque muito receptivo. Isso. Talvez até por um medo de rejeição, né? E que não é real. Muitas vezes, quando a pessoa se posiciona de uma forma firme, ela vai ser até admirada e não. O medo, por exemplo, eu falei do medo, a gente tem várias emoções, né? São frequências, né? Então elas vão estar perpassando pelo nosso corpo durante toda a nossa vida. Então, de maneira nenhuma, quando a gente trabalha, por exemplo, na escola, a questão de como lidar com as emoções, ou com o medo, com a raiva, a gente quer dizer que a gente não vai mais ter essas emoções. Muito pelo contrário, a gente vai ter elas, vai sentir, e a partir daí, se tu olhar para ela e entender qual é a mensagem, talvez tu possa agir a partir da necessidade. Eu acho que essa é a história. Não a partir da própria emoção, não a partir da frequência. O medo, por exemplo, ele tem a função de nos proteger, se a gente tem medo, a gente se defende. Então é importante que a gente tenha medo. É importante que quando a gente sinta uma ameaça, a gente reaja, né, de uma forma a nos proteger. Mas até em relação ao medo, mais especificamente, tem muito medo imaginário. A gente imagina muitas coisas que não são reais. E aí essa seria uma questão da gente também se olhar, se aprofundar um pouco para não estar criando coisas que estão liberando um monte de hormônio ali que não precisa e que está intoxicando o nosso sistema. Sim. E a tristeza e a depressão, que é tão comum hoje em dia, muitas pessoas, grande parte da humanidade está nesse sentimento de tristeza. O que nos passa a tristeza? Sim, a tristeza ela pede um momento introspectivo, né? Ela pede que a gente se volte para dentro, né? Que a gente saia um pouco do exterior, que é o que em geral a gente é levado, né? Outdoor, propaganda, Facebook, WhatsApp, 1000 comunicações, televisão. Então, poucas vezes a gente é convidado a ficar com a gente mesmo. E a tristeza tem esse papel de alertar, sabe? Quase que gritar, olha, para, olha pra ti, tem alguma coisa acontecendo aí. E tem uma outra questão também que a gente comenta na escola, que são as mortes, né? Os lutos, a necessidade dos lutos. Então, muitas vezes a gente passa por um final de relacionamento, sai de um trabalho que era muito importante pra gente e que no outro dia já tá bem, já tá ativo de novo, já tá... E aí não respeita esse momento, né, de como tudo é frequência, tudo é onda, tudo é energia, a onda ela vibra, então ela tem o alto e o baixo. Se a gente tem essa necessidade de ficar só no alto, a gente esquece de voltar e aí aquele alto daqui a pouco desce lá embaixo, ou ele se torna uma coisa falsa. Então eu acho que a tristeza traz muito isso, assim, a necessidade do luto, do ficar contigo mesmo, entender o que aconteceu, para dar espaço de novo para uma nova onda, para um espaço de alegria, né?
pontuar, inclusive, a alegria. A tristeza não existiria sem a alegria. Então, sim. E caso nós vamos conseguir dar essa atenção, vamos dizer assim, para essa emoção, ela tende a se repetir menos, no caso. Exato, a gente vai passar, adquirir esse aprendizado, e aí a próxima emoção pode até vir uma outra tristeza, mas já não vai ser a mesma tristeza, seria algo mais ou menos assim, que poderia ser compreendido. Sim, eu diria que a emoção não entendida, ela fica, né? Então ela fica no nosso corpo. Isso que se acumula e acaba virando uma doença. E aí então várias tristezas não choradas acabam gerando então uma depressão. Né? Muita tristeza que tu não manifestou, ela né? Torna isso uma patologia. Né? Então se tu de repente tem uma tristeza, vai lá, fica sozinho, chora, entende o porquê, passa, aquilo ali não vai ficar em ti. E aí então acaba sendo um trabalho até preventivo, né? Até um trabalho de saúde, tu lidar com as emoções de uma forma mais inteligente. Certo. E as emoções positivas? Em geral, quem busca, né, lidar com as emoções está com algum problema. Né? Quem está muito alegre não vai abrir sabe lidar com a alegria, né? É muito mais fácil. Teria, por exemplo, como uma emoção, a alegria ser negativa também, por exemplo? Eu acho que quando ela é falsa, quando ela é em excesso, por exemplo, o Coringa do Batman, né? Aquele que está sempre sorrindo, aquilo ali também se torna uma patologia, né? A pessoa, porque não tem a tristeza para pontuar, porque a gente não tem mas isso aí acontece a partir, eu acho que acontece a partir de não vem de dentro, a tristeza, é uma alegria imposta. Isso, exatamente. E qual é a função da alegria verdadeira? Eu acho que é a conexão, né? A extroversão, assim, a gente se conectar. Ontem, inclusive, aqui no Retiro Tal, a gente teve um momento depois de um dia inteiro de meditações mais introspectivas, a gente teve um momento de dança e foi muito legal, assim, ver a alegria se manifestando, as pessoas se olhando, se abraçando, né? Isso eu acho que é fundamental para a vida de todo ser humano, né? Fazer amizade, fazer isso aí, quem é que não precisa disso, né? Para estar bem, estar equilibrado, estar saudável, acho que é fundamental a alegria. E eu até tenho que cuidar, porque eu tenho também essa tendência de querer estar sempre alegre. Certo. E isso é uma outra coisa, não sei se teve um tempinho, mas é uma coisa legal da gente ver como a gente fala muito na escola também, a questão dos rótulos, né? Então, às vezes quando tu é pequeno, tu já recebe da tua família, eu por exemplo, o Zé Pedro é querido, ele é alegre, ele é de bem com a vida, então quando eu não estava bem, eu já senti, sabe, eu não permitia muitas vezes que a tristeza tomasse, ou que eu pudesse vivenciar a tristeza. E, bom, depois de estudar bastante, eu vejo que agora tô triste, deixa eu ficar comigo, mas... E o contrário também, a pessoa que se rotula ansiosa, né? Então eu sou ansioso, eu tô sempre... E aí aquilo ali parece que é uma verdade e ela acaba assumindo, cada vez que ela fala, ela reforça aquilo ali, na verdade... Ela se identifica com aquilo. Exatamente. E nada mais é do que uma frequência também que está passando por ti, que tu então tá ansioso no momento. E a ansiedade também pode trazer alguma mensagem, tenho que me preparar melhor, eu tenho que resolver alguma coisa que eu deixei, e daí entende a necessidade e depois ela passa. Mas tirar os rótulos eu acho que é um trabalho também que a gente procura fazer bastante na escola. Se identificar com uma emoção, né? Eu sou triste, eu sou alegre, eu sou... Certo, então são informações muito valiosas, de gratidão por compartilhar, a gente poderia conversar por muito tempo, porque é um assunto muito importante mesmo. Deixo aberto então para ti para falar um pouco mais sobre o teu trabalho, quem quiser conhecer mais sobre a Escola das Emoções, como contar. A gente tem 2 trabalhos que a gente chama dos carros-chefes da escola, que um é as emoções a seu favor, que é uma vivência de 3 horas, 4 horas, onde a gente dá uma palhinha, né, do que é o curso, que o curso é chamado Conhece-te, e daí são 7 dias de intensivos, onde a gente trabalha cada uma das emoções base, principais, e cada fase da vida. Então a gente começa lá da concepção, gestação e parto, onde a gente tem um print, né, um imprint que se chama das nossas emoções base. Então muita coisa do que a gente vive e repete é por causa desse momento, né, do início da vida. E aí vai passando pela
emoção da culpa, sexualidade, já começa na infância, depois a gente sobe para raiva e vai até lá em cima, assim, emoções mais sutis, né, de compaixão e tal, mas primeiro a gente trabalha o porão, né, as coisas que a gente não são consideradas feias para chegar então depois no coração, né? Sim. E o site, então? O site é escoladasemoções.com.br. Lá tem todas as informações. Tem informações. Hoje a gente está com uma agenda até o final do ano. A gente está numa casa em Porto Alegre que está recebendo também alguns convidados, outros eventos, né? E aí tem a agenda lá da escola, tudo que vai acontecer até o final. Tem algumas práticas regulares, tem estudos do budismo, né? Que a psicologia budista traz bastante sobre as emoções, coisas bem interessantes, né? Práticas bem eficientes, yoga, meditação, tem também esse meu background aí que eu trago também é utilizado como ferramenta, né, para lidar com as emoções. Que ótimo. Uma mensagem final então para as pessoas que estão começando nesse caminho de lidar com as suas emoções, de conseguir ser amiga das emoções. Exato, a mensagem é essa, né? Tenta ver quando chegar uma emoção é um sinal de que tem alguma necessidade ali, né? Então tenta entender qual é a necessidade por trás da emoção e não julgar a emoção como boa, ruim ou má, né? Eu acho que tá bom. Muito agradecido mais uma vez. Obrigado. Boa oportunidade. Namastê. Namastê.